Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde, e é sempre muito bom estar com você. E a gente já vai começar o programa convidando você para interagir conosco. Entre no nosso site www.programavivamais.com.br e interaja conosco. Lá tem o Assista Aqui, que você pode assistir os programas dos últimos 5 anos. Tem para você conversar conosco, mandando as suas dúvidas. Hoje nós temos conosco o Dr. Roberto Vasconcelos, que é psicólogo. É a primeira vez de muitas, né, Roberto? Espero que sim, Ana. Espero. Nós também, viu? A gente quer agradecer a tua disponibilidade de estar conosco nesse horário, que a gente sabe, trabalhamos o dia todo, tudo. Mas é um prazer e o programa está aberto para ti, tá? E o Roberto, ele é psicólogo, ele tem mestrado em transtornos alimentares. Ele é coordenador, agora eu vou precisar da ajuda, do Ambulatório dos Transtornos Alimentares da Fundação Universitária Mário Martins, que na cidade é bastante conhecida, mas vale a pena lembrar, a fundação é uma fundação universitária que faz formação de psicólogos e psiquiatras. Temos formação de residentes e de cursistas em psiquiatria, então somos procurados por muita gente. Temos um ambulatório disponível para a população com preços razoáveis, né, em relação ao preço de mercado. E lá no Instituto eu faço a coordenação do ambulatório dos transtornos alimentares, já vão 13 anos, dos 22 anos que eu estou envolvido com o assunto. Pô, então, legal. É um assunto que eu acho que... É legal as pessoas saberem que tem esse recurso de procurar um lugar, aquelas pessoas com menos... É vinculado a uma universidade específica? Nós temos algumas parcerias no momento, né? A Universidade de Rio Grande está vinculada ao Mário Martins. O Mário Martins tem uma assessoria na Santa Casa, hoje na parte de transplantes, tudo sempre em psiquiatria, né? A psiquiatria hoje ela se divide em várias áreas. Uma das áreas que eu venho para falar aqui hoje com vocês é a dos transtornos alimentares, mas nós temos vários, como residência, nós temos várias atividades que são vinculadas aos hospitais e a algumas universidades. E, obviamente, o público que nos procura, os alunos, tem uma vinculação com a universidade. Nós temos doutorandos que vão fazer estágio conosco, nós temos estágio de psicologia também, né? Então as universidades têm uma vinculação conosco. Tá bem. O Mário Martins é a instituição mais antiga, talvez, privada em psiquiatria em Porto Alegre hoje. Conta com 26 anos, se eu não estou enganado. Então por lá passam muitos jovens médicos, jovens psicólogos que vão buscar complementar sua formação, né, acadêmica. E, enfim, alguns ficam trabalhando na instituição, como é meu caso. Hoje eu faço parte do corpo clínico, a coordenação do ambulatório. Enfim, por aí acho que dá para a gente começar a nossa conversa, né? Transtornos alimentares. Então vamos lá. Quem são eles? E o que é? E o que são eles, né? Bom, Miguel, transtornos alimentares, basicamente, nós temos 3. Anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar periódica. Esse é o mais frequente? Se a gente pegar na população, sim, porque ele está muito associado com a obesidade. A gente tem muitos pacientes que têm comer compulsivo, como a gente popularmente chama, associados a um quadro de obesidade. Mas nem todo obeso é um comedor compulsivo, é interessante. Mas tu vai sempre encontrar pessoas que têm dificuldade com alimentação, que estão obesos, momentos da sua vida, em algum episódio, o que não caracteriza o transtorno. O transtorno tem lá suas características bem específicas, descritas no CID, né? Quais são as características de quem é um comedor compulsivo, por exemplo? Então, tem algumas características importantes, como comer num breve espaço de tempo algo que as pessoas em geral não comeriam. Esse breve espaço de tempo a gente delimita em até 2 horas. Até 2 horas a pessoa come mais que a média. Como é que se chega nisso? Se pode, é um critério objetivo, porém usa um pouquinho de subjetividade. É aquela pessoa que não consegue parar de comer. Ela tem a vontade, mas algo dentro dela é maior e faz com que ela continue comendo. Então, ela come de uma forma muito rápida, ela come e ela tem vergonha do jeito que ela come. Ela se sente incomodada com isso, então muitas vezes ela se esconde, ela não vai num restaurante, ela tem dificuldade de conviver socialmente quando os eventos são de alimentação. Então, isso tudo vai criando um quadro, né? Ela ainda pode apresentar a falta de controle ao comer. Essa é a principal característica. Pessoa que sente que perdeu o controle naquilo que vinha fazendo, estava se alimentando. É muito comum a gente escutar dos pacientes assim:
Estava tão bom, aí eu não consegui parar. Eu fui, só parei quando já estava assim, já estava por aqui. Isso geralmente tem que ver com a perda de controle ao se alimentar. Nós sabemos que se alimentar tem muito que ver com saciar, né? A gente se alimenta, chega numa saciedade, para. Isso é uma pessoa normal. Uma pessoa que tem a dificuldade, ela dificilmente atinge esse nível de saciedade. Por outras razões, emocionais, ansiedades, dificuldades outras fazem com que a pessoa... Hormonais, né? Também. A gente tem muito paciente que a gente tem que regular os hormônios. Sem dúvida. Para que ele possa regular a vontade de comer ou parar de comer, né? Nós temos um parente que ele ia na pizzaria, na volta da pizzaria a mulher tinha que voltar dirigindo porque ele tinha que abrir a roupa e deitar o banco e não conseguia voltar dirigindo. E aí então, Ana, isso é muito importante. Se ele vai na pizzaria uma vez, eventualmente é uma coisa. Agora, se ele tem esse comportamento periodicamente, se ele toda vez que ele se alimenta ou muitas vezes que ele se alimenta, ele tem esse comportamento, ele vai ter um quadro. Isso está ligado à depressão, não? Isso está ligado a muitas comorbidades. A depressão é uma delas. As ansiedades também estão muito juntos. As adições, as patologias de adição, né? O álcool, as drogas, a alimentação, tudo isso vai mais ou menos moldando um perfil das pessoas. Quando passa do limite, né, já não é normal, né? Exatamente. Quando a gente sente que gostaria de ter parado, mas por algumas razões não foi possível. Então, tu falaste da pizzaria, isso é muito importante que a gente explique. Qual de nós que quando jovem não foi numa pizzaria com os amigos e fez aquela famosa competição? Deve ser o inferno dos donos de pizzaria. Não fechar a calça. Como é que a gente não vai ganhar do amigo e comer mais um pouco mesmo? Mas aquilo acontece uma vez. Cá, colar, né? A gente não faz isso todos os dias. O comedor compulsivo, o sofrimento dele advém porque ele não consegue ter isso uma vez por mês. Ele tem isso praticamente todos os dias. E às vezes, o que é interessante é que esse critério ele é subjetivo. Por quê? Porque nem sempre a gente contabiliza. É legal a gente falar, porque eu nunca imaginei isso como uma doença. E como é difícil para as pessoas que têm. Eu imaginava a bulimia, eu imaginava a anorexia, mas eu não imaginava o comer compulsivo como uma patologia. E como o Miguel falou, percentualmente, o transtorno do comer compulsivo é muito maior na população. Hoje, por dados do IBGE, a gente tem uma ideia assim, de que até 20% a 30% da população sofrem de transtorno de compulsão alimentar periódica, podendo crescer. Vale dizer que a obesidade é a doença endêmica, né, que mais aumenta no mundo. Né? Hoje, a obesidade tem que ser combatida como se fosse uma doença endêmica mesmo. E os governos não fazem isso, cá entre nós. Estão tomando algumas atitudes, mas o comer compulsivo, ele traz um sofrimento enorme porque a pessoa tem a vontade, mas não consegue parar. Geralmente, tu falasse em depressão, as comorbidades são muitas, mas geralmente são problemas emocionais de uma ordem muito primitiva. Daí a importância da gente, num tratamento, poder oferecer para o paciente, a gente chama assim, um grupo de pessoas que vai atender esse paciente. Um psicólogo ou psiquiatra, para poder entender o funcionamento desse sujeito. Como é que isso aconteceu? De onde vem isso? Uma nutricionista, porque a gente vai ter um programa de reeducação alimentar que é fundamental. Todo mundo deveria ter, mas quem tem a dificuldade perde essas noções que as pessoas em geral têm. Noção do que é saciedade, noção do que é alimento saudável, noção de quantidade. As pessoas que têm o transtorno, isso se perde. A gente que tem uma noção mais clara do que é, a gente serve o prato normalmente, né? Se alimentou. Muito gostoso, pega uma segunda vez, mas deu lá. Um pouquinho, nem o segundo prato igual o primeiro, né? Exatamente. Nem tão cheio, né? Assim, a gente tem uma quantidade que tu vai registrando aquela memória, vai construindo isso dentro de ti e geralmente, terminado aquele prato, tu tá saciado, empurra-se o prato e segue. O comedor compulsivo, eu me lembro de vários casos que eu já atendi, de uma menina, uma adolescente que ela foi para um buffet livre, num centro de Porto Alegre, e ela quebrou o buffet. O sujeito, o dono do buffet, as tantas diziam, mas vem cá, eu boto comida no buffet e a comida vai embora. Essa menina ia, comia, saía, entrava no banheiro e purgava, vomitava. Ela tinha uma bulimia nervosa. Ela começou com uma bulimia,
Parou depois de um tempo de tratamento, mas ainda tinha os descontroles, né? Então, esses diagnósticos, eles sempre andam muito juntos. A gente diz assim que começa por uma anorexia e vai terminar lá com um comedor compulsivo. Mas só para não perder o eixo, né? Eu falava assim, da comorbidade. Então, o psicólogo ou psiquiatra vai tratar do ponto de vista emocional, a nutricionista vai orientar um programa de reeducação alimentar e um médico clínico para poder ver toda a parte clínica do paciente, os distúrbios. Às vezes a pessoa tem algum transtorno endocrinológico que tem que ser monitorado, que tem que ser avaliado permanentemente. Então essa é a equipe que basicamente trabalha com essas pacientes. Sem elas, eu não recomendo. Não adianta só ir na nutricionista se não tratar a cabeça, é o que a gente diz, né? Não adianta só ir no médico e tomar um remedinho. Não adianta fazer a redução do estômago, né? Não adianta fazer a redução do estômago. Eu falasse uma coisa fundamental, Miguel. Hoje, a redução do estômago, ela tem que seguir rigorosamente a um protocolo. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas que não estão aptas a ter um programa de reeducação, tanto antes, durante e depois da cirurgia, elas vão ter problemas. Não, eu conheço vários que fizeram redução de estômago e viraram alcoólatras. Vários. Porque substitui a comida pela bebida. Daí entra no que o Roberto já tinha falado, né? Que está associado ao quê? A adição a drogas, né? A um comportamento aditivo, né? A essa perturbação que é primitiva e que muitas vezes não dá consciência na pessoa. Ah, mas eu quero me livrar da obesidade, então a pessoa vai para a cirurgia. Bom, uma coisa que tu opera é o estômago, né? Tu não opera a cabeça. Já esse paciente aí tinha que ser muito bem avaliado, né? Porque é óbvio que ninguém chega a uma situação de obesidade mórbida porque quer. Exatamente. Né? Ninguém gosta disso. Ninguém quer ser gordo, né? Não, ninguém quer ser raquítico, ninguém quer ser gordo. Desculpa, mas é o que eu trabalho com beleza. Não existe gordo bonito, não existe raquítico bonito, né? Tem o simpático, entre aspas, né? O alegre, entre aspas, porque... Todo mundo fala que todo gordinho é simpático. Eu acho que a gente faz palhaçada quando é gordo para ninguém olhar o resto. Eu já fui bem gordinha. Né? Eu discordo do fato de dizer que o cara é feliz, não é? Né? E existe um problema de saúde, né, Miguel? Bom, o de saúde é cruel. A gente não pode esquecer disso. O cara está todo descompensado. O problema não é só a beleza em jogo, é a saúde. Então, quando a gente fala em critérios de saúde, a obesidade, ela vai inevitavelmente encurtar a vida de uma pessoa que não cuidou. Eu falei de beleza, Roberto, porque assim, ó, eu tenho uma palestra que a gente dá nos congressos, tal, que eu mostro pessoas bonitas, mas não saudáveis. Por exemplo, Elvis Presley teve um privilégio de nascer bonito. Mas depois, quando ele ficou gordo, ele ficou feio. Exato, e foi se estragando, né? Infelizmente, a Marilyn, não ficou tão bonito. Né, que antes de morrer, tu pega a foto dela e a foto na piscina, nossa, tu não é a mesma pessoa. Tu não é a mesma pessoa. Disso. Né? Então são pessoas que nasceram com um privilégio, uma genética bonita, mas não estavam saudáveis porque estavam fazendo e usando porcaria. Agora, toda vez que eu tenho uma pessoa saudável, essa pessoa é bonita. Eu não tenho um saudável obeso, um saudável raquítico. É aquilo que eu digo, graças a Deus, pode ser que tu não goste do nariz dele, daí o cirurgião plástico, né? Sobram para o cirurgião plástico, não gosta da orelha, ou que eventualmente o peito ela quer um pouco maior ou menor, mas fisicamente a pessoa saudável é bonita, né? Claro que a visão não é só essa, não é pelo lado de beleza, também mas pela saúde. Né? Mas imaginar que alguém que está fora do peso, para qualquer um dos dois lados, né? Que esse alguém é saudável, é como tu falou, quando a gente faz uma bateria de exames, hoje em dia a gente trabalha com muito disso na clínica, a pessoa está completamente descompensada. Exatamente. Né? É tireoide descompensada, é adrenal descompensada. São os hormônios sexuais, porque não tem hormônio sexual que esteja regulado em quem está descompensado do ponto de vista de saúde. Né? Ou vai estar para menos, ou vai estar para mais, ou vai estar desregulado. Eu recebia, como cirurgião plástico no início da carreira, eu recebia muito paciente, Roberto, que chegava, sentava e dizia assim: doutor, eu não como nada e engordo. Eu não, né? E eu baixava a cabeça, escrevia ali e ficava pensando, né? Mais um gordinho mentiroso. Mas se realmente ele tiver descompensado, quer dizer, ele pode ter começado a comer demais, engordou e daí descompensou. Mas se ele tiver descompensado, realmente pode acontecer até de que ele está tentando voltar a um padrão normal,
Normal, eventualmente, porque não sabe comer o certo, né? O que é saudável ou não. Porque não sabe a quantidade adequada, mas pode estar tentando, mas ele já desregulou e se ele não tiver uma ajuda, Não volta. não volta. Não volta. Né? Os estudos mostram muitas coisas para nós, né, que militamos nessa área. Uma delas, que é vamos pensar assim, pessoas normais da população, a gente sabe que a cada 4 anos a gente aumenta 1 quilo, quer queira, quer não queira. Ô, desgraça. É metabolismo, né? Isso é metabólico. Mas assim, ó, é com isso que a gente luta contra. Né? Claro, isso é uma pessoa saudável, é a pessoa que está numa regular condição... os hormônios dele, ele não vai acontecer. Tu vai frear isso. Tu vai frear isso. Tu vai freando isso. É isso que a gente espera de uma pessoa saudável, né? Que ela esteja atenta. É como fazer exames todos os anos. Exato. A pessoa tem que regula a vida, isso não deveria acontecer. Exatamente. Mas, voltando lá para os transtornos, né, que eu falei de um deles. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o comercial e na volta falamos do segundo e logo em seguida do terceiro. Você não saia daí que vai ficar cada vez melhor. Já voltamos. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai. Cachorro precisa de espaço. Quem sabe uma bicicleta? Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai. Amor, Oi, amor. Cachorro precisa de espaço. tomei uma decisão. Quem sabe uma bicicleta? Ué, e churrasco? Ai. E agora? Essa foi por pouco. Amor, Oi, amor. tomei uma decisão. Ué, e churrasco? Ai. E agora? Essa foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas. Existem 2 tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma mostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho,
modulação masculina, modulação feminina, melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Eu faço parte do livro, somos colaboradores, tem um capítulo aí. Você que está nos acessando agora, nós estamos hoje com o Dr. Roberto, que é psicólogo, e nós temos aqui o livro do qual ele faz parte. Já é a segunda edição, né, Beto? Segunda edição. E o teu capítulo é de Acho que aqui transtornos fica melhor, alimentares. né? Exato. Esse livro, eu diria assim para vocês, que é o suprassumo da psicanálise e da psicopatologia contemporânea. Ou seja, a gente tentou reunir num livro vários casos fundamentados por uma teoria, comentados a partir da experiência clínica dos colegas que fazem parte dele. E topou para mim o capítulo 8, que é sobre um caso de anorexia, uma paciente que eu acompanhei, uma anoréxica, uma menina. Que esse é até o nosso assunto agora do bloco. Isso, então vamos falar um pouquinho de anorexia, né? Falávamos de transtornos de compulsão alimentar periódica, vamos falar de anorexia. Bom, anorexia nervosa, para quem não conhece, é aquela doença das modelos, ou a doença das bailarinas, ou a doença da sua filha em casa, que pode ingressar com anorexia ali quando entra na adolescência. Geralmente, o curso inicial da doença se dá com essa mudança corporal, por várias razões, eclode na adolescência. Então, nós temos uma menina que, por algumas razões, algumas ideias, ela resolve que precisa perder peso, resolve que precisa ter um peso abaixo do que ela está tendo. Seja porque ela estava gordinha, seja porque ela estava normal, mas ela começa a se ver com um peso que a incomoda. Então ela parte para o que a maior parte delas pratica, que é um jejum. Param de comer. Vocês imaginem assim uma pessoa, uma adolescente que não come. Ai, me dá inveja isso, sabia? Se eu não como, mas Ana, isso é tão complicado, porque é normal a gente comer, é normal, nós precisamos nos nutrir, a gente precisa dos nutrientes para que o corpo possa se desenvolver. Nas anoréxicas existe uma recusa em se alimentar. É o mais comum. Então, são aquelas meninas que não comem e, ainda além de não comer, elas conseguem se ver gordas. Quando já estão emagrecendo, já perderam muito peso, então estamos falando de 15% a 20% do peso corporal, quando perdido, sem uma razão aparente, sem um distúrbio. Por que a pessoa se induz isso, né? Então, quando ela se induz essa perda de peso, ela se coloca nessa condição sem uma razão aparente, ela pode estar com um quadro de anorexia. Então, ela vai ficar magra, embora vai se ver ainda gorda, e tu olha assim, mas gorda como? Ela está assim, ela está um fiapo, mas ela se vê gorda. Então, a patologia é uma modificação na forma de vivenciar tanto o alimento quanto o corpo. E é uma patologia específica, porque se tu conversares com ela sobre outros assuntos, ela está inteirada, ela está bem, ela está muito conectada com a realidade. Mas no quesito alimentação, corpo, a vivência que ela tem é terrível. Então é como se tivesse uma voz dentro dela dizendo: tu não come porque se tu comer tu vai engordar, não come se tu comer tu vai engordar. E isso leva a esses quadros que a gente vê nas fotos, que a gente vê nas modelos, de terem um peso muito abaixo daquilo que é esperado, daquilo que é saudável para uma jovem, né? É mais frequente em homem ou em mulher? 9 por 1, Miguel. 9 meninas para um menino, ou 9 mulheres para um homem. É uma doença muito feminina, que, claro, se apoia... A exigência é maior com as mulheres. Na exigência de um corpo mais... Mas vem cá, a exigência nossa masculina é de um corpo bonito. É isso que a mulher não entende, né? A exigência masculina, tá, pessoal? É de um corpo feminino. Por que eu digo masculina? Porque tem os distúrbios, né? Tem o cara que gosta de mulher parecida com homem.
Acho que não é uma coisa normal, né? Do meu ponto de vista. A gente não é dono da verdade, mas vem cá. Mas a gente o bonito são as diferenças. homem, a gente escuta muito homem mesmo, dizer, quanto mais magra, mais bonita. Não é o normal, Ana. O homem gosta, assim, de um formato de corpo feminino. Com curvas? Com curvas. Com um pouquinho de gordura para poder, né? Porque precisa, botar né? a mão. O corpo precisa graça, ter né? um pouquinho de gordura. É dali que a gente tira a energia para viver. Essas meninas, elas consomem toda a gordura, porque elas não se alimentam. E, além de não se alimentar, elas podem fazer coisas que vocês não acreditam. Do tipo, exercícios extenuantes. Vocês têm uma ideia do que é um exercício extenuante? Se a gente pensar em Organização Mundial da Saúde, quanto por semana se considera um exercício saudável? Pessoas saudáveis, não são atletas. A gente sabe que até 5 horas por semana é tido como exercício saudável, segundo OMS, Organização Mundial da Saúde. Essas moças, elas vão para uma academia e ficam 5 horas por dia. Até o professor se dá conta, mas vem cá, essa moça está aqui. Ainda tem. Ainda está aqui, ou enfim. E imagina o que elas fazem, então, os exercícios de uma forma inadequada, enquanto tem energia para fazer, porque daqui a pouco não tem mais energia e pode ter uma parada cardíaca, pode ter uma série de problemas. Eu tinha uma paciente que a netinha dela fazia parada cardíaca. Elas podem, depois de comer o pouquinho que comem, vomitar. A gente chama de anoréxica tipo bulímico. Ela tem um peso baixo, induzido pelo jejum, e ainda quando come, provoca o vômito. Por quê? Porque alimentar significa engordar. Essa é a patologia principal, essa é a alteração principal na cabecinha, né, dessas meninas. E isso tem um custo muito sério para o desenvolvimento do corpo, obviamente. Elas podem ter severas consequências, principalmente a morte. É uma doença que pode levar à morte, pela inanição, pela desnutrição severa. Começa, como eu disse para vocês, geralmente na fase da adolescência, na entrada, na puberdade, o que dá uma ideia também assim, de uma relação com o corpo, né, onde a pessoa não consegue se satisfazer com aquela mudança corporal, mas também pode acontecer por mudanças. Muito comum essa doença em viagens. Meninas que vão para um intercâmbio e que a mudança de contexto, longe da família, ainda não estavam prontas, chega lá, alimentação diferente, não se adapta, então resolvem fazer alguma coisa do tipo, não vou comer, ou come muito pouco, ou se alimentam muito mal, e aí começam a engordar, então tem que fazer alguma coisa para evitar aquele aumento de peso. E uma coisa que está escrito no capítulo que eu escrevo, é uma doença considerada transgeracional. A gente sempre encontra, na geração da avó, na geração da mãe, casos. É muito interessante. Por quê? Porque é o modelo, né? Também é uma das formas da pessoa se identificar ou não se identificar. Então, nós podemos ter mães que sofreram a vida toda com o peso e tem uma filha anoréxica. Conversando com uma colega de São Paulo, a Marina Miranda, que é uma psicanalista, ela fez uma frase uma vez que eu achei bárbaro, que resume muito bem esses diagnósticos. Ela disse assim: todo obeso mórbido tem uma anoréxica dentro. Nós estamos falando da mesma pessoa, do mesmo tipo, só que, claro, com polos diferentes. Um come em demasia, a outra não come. Se rejeita ingerir alimentos, mas dentro são pessoas muito parecidas do ponto de vista psíquico, do ponto de vista do desenvolvimento emocional. Então, nas anoréxicas, a nossa primeira preocupação é fazer com que ela volte a se alimentar. A gente estabelece um plano terapêutico onde tem que parar de fazer o exercício, porque pode ter um problema. Sabe que essa minha paciente, a neta dela ia para o hospital para ver se ela parava quieta e comia. Ela disse que ela ficava desarrumando a cama, desarrumando a cama, para não parar quieta para gastar energia. É muito triste a gente ver o sofrimento dessas meninas. Então a gente primeiro tem que fazer um contrato com elas, mostrando para elas o que está acontecendo. E, diferentemente, tu imagina uma família que almoça junto todos os dias. Vocês têm filhos, vão entender o que eu estou dizendo. Tu imagina assim, a tua filha sentada ali, serviu o prato e ela não come, ela fica olhando para a comida. Ou então ela diz assim, eu já comi, eu fiz um lanche, ou... Elas estão sempre dando uma desculpa. Por isso que essa doença progride, muitas vezes, silenciosamente, sem os pais notarem. Porque elas também são muito hábeis em esconder a doença. Elas colocam roupas largas para esconder o corpo, elas
trocam ideias Botam com 3 o calças outro. de abrigo, né? Eu já ouvi falar nisso. Exatamente, moletom, e que disfarce as formas corporais. E quando a gente vê, ou alguém que não é da família vê, diz assim, o que está acontecendo com a tua filha? O que houve? Aí a pessoa, o pai, a mãe, aí que enxerga. Então lá na hora da mesa, serviu o prato, todo mundo serviu, uns comendo, e a pessoa não come. Aí tu pergunta, filha, por que tu não está comendo? Não, eu já comi, não estou com fome. Isso uma vez. Agora tu imagina isso todos os dias. Todos os dias acontecendo isso. Pra gente é difícil imaginar. Eu tive 4 filhos, a Ana 3, nenhum dos nossos fazia isso. Todos comiam muito bem. Ainda bem, o máximo né? a gente põe um pouquinho na dieta. Mas Tirar o prato das criaturas. Vocês imaginem os moleques, então, é brincadeira. Vocês imaginem, então, mas o eu sofrimento que é para essa paciente que tinha netinha, assim, que eu espero que ainda tenha, era um sofrimento. Ela contava sempre chorando, era um sofrimento da família aquilo. E aquilo vai dando um poder para a menina. E tem muita gente, tem um número muito grande de meninas que faz isso, Beto. Hoje, na população, em geral, não é significativo, graças a Deus, mas em números que a gente atende, tem bastante. Quando é a família da gente, é o número principal. Eu acho que é mais Mas é frequente. 0,8% da população mundial, 0,8%, 1% da população. Isso não é significativo. Claro que vai aumentando na medida que a gente vai estudando mais, que a gente vai divulgando mais, como a gente está fazendo aqui, vai alertando mais. Isso já é matéria nas escolas. Na maior parte das boas escolas da cidade aqui, eu dei várias entrevistas, né, trabalhos. Por quê? Porque hoje está muito difundido no nosso meio, não só científico, mas na nossa sociedade, a ideia da exigência de um corpo. Mas na cabeça masculina, peso. Eu acho que essa proporção justamente é muito maior nas mulheres, porque o modelo de beleza masculina geralmente é para o contrário, né, para mais massa do que para menos massa. A mulher é que tem essa fantasia que tem que ficar seca, 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 seca. A maioria dos meninos querem o contrário, né? Pelo menos os que a gente conhece. Hoje em dia eles querem ficar musculosos. E para poder ter massa e para poder ter um pouco mais de corpo, de definição, ele tem que comer. Não tem outro jeito, né? Já as mulheres têm essa mania de que ela vai ser Miss, vai ser modelo, vai ser bailarina, né? E aí tem naturalmente a exigência desse corpo mais emagrecido, mas o que a gente tem que se dar conta, inclusive nos atletas, eu já tive vários atletas que tinham a doença, né? A gente tem que interromper aquele treinamento que ele tem, tratar a doença e depois ele voltar a ser atleta, porque eles fazem um mau uso da alimentação, um mau uso do exercício, e isso vai trazer problemas, vai trazer perda de rendimento. Em atletas se tem perda de rendimento quando a pessoa está doente. Então, assim, a anorexia tem essa característica, né, de a pessoa se impõe um peso muito abaixo do que é esperado para ela, a um custo muito elevado de sofrimento e de não comer. Primeira coisa, voltar a comer. Segunda coisa, estabelecer com ela o que a gente chama de um padrão básico de alimentação e de peso. A gente trabalha com o IMC, né, o Índice de Massa Corporal. Então ela vai ter que ter um número X e a gente vai acompanhar o crescimento, porque algumas ainda podem seguir crescendo. Elas gostam muito de ter um número. Não, eu quero ter 47 quilos, eu quero ter 44 quilos. Mas não se faz a avaliação só pelos quilos. A gente faz a avaliação mais global, pelo desenvolvimento corporal. Então, vamos deixar bem claro para os pais os alertas. É cuidar que na hora que está todo mundo comendo, a pessoa coma junto. Que coma. Se não se alimentou, perguntar, por que tu não estás comendo? E ter uma noção mais de continuidade, como é que foram as outras refeições. Porque os sinais são evidentes. E ver o filho sem roupa também, eu acho tão saudável a gente entrar, bater papo, entrar no quarto do filho, bater papo, ver o filho se trocando. É importante isso, né? Até para saber como é que tá tudo, né? Sabe que as minhas filhas escreviam um diário, eu li o diário delas, até às vezes respondia no diário. Então elas diziam assim, tá entrando na minha individualidade, tá invadindo a minha privacidade, isso é mesmo. E na verdade dizia assim, não, esse é direito de é para ser invadida mesmo. Eu acho que pai e mãe têm esse direito de invadir privacidade, de estar ali, porque a gente faz isso por amor, para cuidar, né, Beto? Eu, como psicólogo, eu oriento que a gente pode fazer de tudo, desde que a gente saiba o que está fazendo. Né? Tu pode sim entrar quando tu tá achando que alguma coisa não vai bem, porque quando vai bem, vai bem. Até para checar se tá Agora, bem, né? quando a gente desconfia, e a gente tem que desconfiar como pais, a gente tem que estar sempre desconfiando. Até para ajudar, porque a gente ama, porque né? Eles não estão prontos ainda, eles precisam da orientação. Agora, tu imagina tu enxergar uma pessoa
com o corpo extremamente emagrecido. Qual é a reação que a gente vai ter diante disso? Eu espero que uma reação o suficiente para poder mostrar para ela que isso não está bem. Mas tem gente que reforça porque também teve a doença. Tem gente que também tem esse comprometimento. Por isso é uma doença que envolve, geralmente, a geração anterior ou até outras gerações. E isso vai passando como se fosse uma coisa normal, tipo, vamos cuidar do corpo. Aqui em casa a gente sempre cuidou da alimentação, a gente sempre cuidou, sempre fez exercício. Só que para uma mãe enxergar a diferença entre saúde e doença, muitas vezes é muito difícil. A mãe às vezes até nega, né? Então, geralmente as anoréxicas chegam para nós por outros profissionais, pela escola, pelo pediatra, pela vizinha que olhou e se assustou e disse, o que está acontecendo? E já se passaram 6 meses que ela vem naquele quadro. Então, esse aqui é o galho. E quanto antes tu pega, melhor. Melhor, porque existe o que a gente chama de a fase aguda da doença. E existe o que a gente chama de um paciente crônico. Obviamente, o corpo vai se moldando a essas transformações que o Miguel falava antes, né? E o corpo é fantástico, mas ele aguenta um tempo, né? Inclusive algumas perdas de massa muscular que não recupera. Você chegou num nível tal que a pessoa perdeu tanto que queimou, que num primeiro momento ele vai queimar a glicose. Não tem mais glicose, glicogênio. Não tem mais glicogênio, começa com massa muscular, depois gordura. Então, quando chegou a perder gordura em excesso, tu imagina que não fez com massa muscular. Exatamente. Bom, Ulisses, a conversa está maravilhosa, mas nós temos que ir para o segundo bloco de comerciais. A gente já volta. A plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce. A gente tem que esperar o intervalo, filha. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Homem com isso? Homem. Vamos falar. Nós estamos voltando, o Dr. Roberto já falou sobre compulsão alimentar, né, que isso aí é o pessoal Poxa, essa foi uma novidade para mim, não conhecia. Pessoal que gosta... A gente conhece os gordinhos, obesos e tal, mas eu não conhecia como uma patologia a gente não consegue parar de comer, né? Como tu disse, a gente tem alguns parentes, né? A gente sempre tem, né, Miguel? Sempre tem. Ou passou por um momento da vida, enfim. Pode acontecer. Tem que esconder a comida da geladeira. Depois falamos da anorexia. Da anorexia e acho que agora ficou faltando falar, entre outras coisas, da bulimia, né? Tu sabe que, até eu me lembrei agora, eu recebi uma visita de um parente nosso, ele comia de hora em hora, mas assim, ó, a gente fazia um rancho por dia.
E aí, ele era diabético, eu preocupadíssima, porque eu não podia dizer para minha visita parar de comer. Ele trouxe a esposa do meu irmão operar. E eu não podia dizer para ele parar de comer e preocupada com a diabetes dele. E ele dizia assim para mim, não, depois eu chego lá, eu passo só água, 10 dias e eu emagreço tudo. Também é uma disfunção, né? Olha, mas é óbvio, né? Não adianta não comer um dia e não comer o outro, né? Quando a gente fala de bulimia nervosa, nós estamos falando, lembra que é um espectro, né? Anorexia, bulimia, comedor compulsivo, é um espectro. A gente pode transitar nos 3 diagnósticos tranquilamente, as pessoas podem ter momentos assim, mas os bulímicos se caracterizam, diferentemente da anoréxica, por uma manutenção do peso corporal. Eles não chegam a ter uma perda de peso significativa porque comem. Sucumbem a grandes quantidades de alimento e a partir desse, a gente chama de binge, né, um ataque de comer, um binge eating, um ataque de comer. Ou a partir desse momento que eu comi, eu preciso eliminar isso que eu comi. E aí entra os vômitos, são os mais comuns, o uso indiscriminado de laxantes, de anorexígenos, os exercícios de novo, extenuantes, né, de uma forma inadequada. Estão presentes, assim como uso de enemas, eles usam também hormônios da tireoide, enfim, é uma série de recursos que eles utilizam na fantasia de ter um controle sobre o peso. Geralmente o mais comum é o vômito, popularmente, né, a pessoa come e vomita. A preocupação principal é com o aumento de peso, só que, ao contrário da anoréxica, ela não consegue se manter em jejum, não consegue segurar. Come e quando come, como dizem as pacientes, elas dizem assim, eu não sei o que acontece comigo, eu só paro quando termina a comida. E às vezes termina a comida dentro de casa e eu saio para comer. Eu tinha uma paciente, é uma situação dramática, porque ela comia tudo que tinha em casa em questão de minutos. Nossa. Não chegava a 1 hora, a dispensa inteira, a gente pode pensar em 12 cacetinhos, pacotes de bolacha, comida crua, que nem preparada, a pessoa come, e ainda saía de casa, descia no lixo do prédio e comia a comida do lixo. Ai, que Vocês nojo, podem imaginar coitada. isso? Esse é o próprio porco para se conviver, né? Porque que tadinha. coisa horrorosa isso, Ai, mas né? coisa mais A triste. pessoa vomita, terrível. toma laxante, Mas que pessoa, imagina que a coisa pessoa ter que comer agradável, comida né? do lixo. Imagina o absurdo. Pelo transtorno. Mas me diz uma coisa, pessoal, essas pessoas, elas... Deixa eu me arrepiar. Quando é que elas pedem ajuda? Porque, vem cá, não é possível que se ela se colocar na posição, entendeu? De um outro, ela diz assim, pô, mas será que o outro está conseguindo conviver comigo assim? Ela come e vai para vomitar. Daí ela toma laxante para ir... Quer dizer, não é possível que ela imagine que socialmente ela possa estar fazendo uma coisa boa ou que possa ser aceita. Assim. Miguel? Quando é que elas procuram ajuda? Pois então, as bulímicas procuram mais ajuda que as anoréxicas, por uma razão óbvia, né? A anoréxica, ela se mantém achando que está bem escondida, até que alguém diz, tu não está bem. É porque essa, na verdade, ela não faz mal para o convívio, né? Sim. Só para ela. Só para ela. Ela está se escondendo. Até Quando que alguém se dá denuncia. conta, ela está um cabide, né? Isso. As bulímicas, elas normalmente têm um perfil um pouquinho diferente. Mas também ninguém vê elas vomitando, elas vomitam escondido. Nada. Essas pessoas, tu vê No que começo saiu. é escondido. Não tem como, Ana. No começo é escondido. Todo mundo sabe a pessoa que faz isso. Miguel, escondem e olha, fazem cada coisa que vocês não imaginam. Tipo, lavar o banheiro depois que vomitam, né? Mas o sintoma principal... Mas tem que andar com... Desculpa, eu sei que é um traje cômico, mas tem que andar com um rodinho, alguma coisa, porque elas fazem porcaria o tempo todo. Né? E andam. Se precisar, elas fazem isso, porque durante um tempo elas escondem. Mas as bulímicas, até por serem uma idade um pouquinho mais adiante das anoréxicas, elas geralmente ali por 16, 17 anos, elas já têm também uma mentalidade um pouquinho mais, vamos dizer assim, amadurecida. E isso faz com que elas tenham uma noção crítica de que o que está acontecendo com ela não é uma coisa saudável. Então elas procuram mais ajuda por elas. As meninas que têm bulimia comentam, ou hoje a bulimia é muito difundida também, né, nos nossos adolescentes, e sempre tem alguém para dizer assim, tu tem que procurar ajuda. Quando ela chegou para pedir ajuda, a vida começa a se postar de uma outra maneira, as perspectivas são melhores, porque a gente vai mostrando para ela, primeiro, o que ela estava correndo, que tipo de risco que ela estava tendo, fazendo aquilo que ela estava fazendo. Falando no intervalo, né? Eu acho que podia repetir isso.
Eu acho que sim. É importante. Porque uma pessoa que diz que vomita e acha que isso faz bem para ela, ela não sabe do que ela está provocando dentro dela. Entre outras coisas, ela pode ter um descolamento de retina. A pressão intracraniana, quem já vomitou sabe, por outras razões, obviamente, né? Não para perda de peso, mas sabe dessa pressão que o crânio sofre. Então tu imagina fazer isso toda vez que tu te alimenta. E às vezes tu te alimenta com um pouquinho de comida e tu tem que vomitar. Então isso, várias vezes ao dia, tu pode ter o descolamento de retina, essas pressões intracranianas que podem fazer, como tu dissesse AVC, bem, né? um AVC. Elas podem já, as tantas, ter o que a gente chama de sangue no vômito, né? Que é quando já tem lesão, já está provocando lesão no trato gastroesofágico. Então, isso tudo pode conduzir, inclusive, à morte. Parada cardíaca pode acontecer. Né? Ela pode fazer uma alteração tão grande que o distúrbio hidroeletrolítico fica tão alterado que a relação sódio-potássio altera tanto que ela pode realmente fazer uma parada cardíaca. Esse é o galho. Então, quando a gente comenta isso para o paciente, ela não tinha ideia do que estava acontecendo nesse nível. E isso é um grande trunfo para a gente começar a mudar o quadro. Mas talvez a pergunta que fique de todos os transtornos é por que uma pessoa desenvolve uma doença dessas, né? Lembre-se quando eu disse para vocês que tem 3 profissionais trabalhando. O psiquiatra ou o psicólogo, eles vão se debruçar com o paciente para construir essa hipótese psíquica de alguma coisa do seu desenvolvimento não andou bem. O que eu encontro na literatura e na clínica é que 99,9% das relações, na relação inicial mãe e filha, nós tivemos falhas. Não porque a mãe quis falhar, vejam bem, a mãe nunca quer falhar no desenvolvimento de um filho, mas acontece, é uma leitura que acontece entre um e outro. A mãe faz uma coisa para a filha interpreta de uma outra maneira, e aquilo deixa marcas. Se a gente pensar num bebê pequenininho, qual é o primeiro sinal entre mãe e filho que a gente vai repetir N vezes ao longo dos primeiros dias de vida? Não é alimentação? Isso deixa marcas. Não quer dizer que o bebê que mamou no peito, o bebê que não mamou no peito, não é isso. É a continuidade de tu poder atender de uma forma satisfatória e o bebê entender isso, codificar isso como uma coisa satisfatória. Então eu estou falando de uma doença muito primitiva lá do início da vida. Que não tem como a gente ficar pensando, vou fazer assim, vai levar isso. Mas o que a mãe pode fazer para evitar que chegue numa situação dessa? Por exemplo, dá dica para quem tem filho pequeno, né? A gente costuma dizer, parafraseando um psicanalista que eu gosto muito, que é o Winnicott, uma mãe suficientemente boa é aquela que traduz bem os anseios do seu bebê. O que são anseios de um bebê? Fome, frio, calor, barulho, tudo isso gera uma tensão no bebê. Que, por não poder falar ainda, o que ele faz quando ele tem essa tensão? Ele, de alguma maneira, ele expressa isso. A mãe suficientemente boa é aquela que codifica bem isso e devolve, pega esse elemento de tensão do bebê, põe dentro dela, né? Isso gera uma angústia na mãe que vai devolver para o bebê numa forma de atendimento. Só que isso acontece N vezes desde que a gente começa a vida, né? E é desse contínuo, dessa sequência diária que vai se formando o psiquismo da gente. Quando ele é bom, suficientemente bom, atende mais do que não atende, porque às vezes nós não vamos atender, o bebê chorou, nem sempre tu tá ali, naquele momento exato. Aquilo gera uma memória, em determinado momento do desenvolvimento do psiquismo já tem memória. Então, com isso, a gente vai dizendo assim, que uma mãe suficientemente boa é aquela que atendeu melhor do que não atendeu. A dica, tente codificar o que está acontecendo. Nem sempre é fome, nem sempre é o peito que a gente tem que dar. Às vezes, carinho. Só um aconchego já resolve. E isso é fundamental. É que tem uma teoria hoje, Beto, até legal falar sobre isso, que as mães dizem assim, não, deixa chorar que é para parar de ser mimado. Para se acostumar com o bercinho. Gente, não tem que deixar o nenê chorar, né? Se o nenê isso chorou... é uma tortura. Um bebê que está chorando, ele está dizendo que alguma coisa não está legal. E se alguma coisa não está legal, como é que eu vou deixar ele daquele jeito? Isso é legal a gente falar. Eu devo ter sido muito bem atendido quando eu era pequeno. Vomitar para mim é um horror. Que bom, Miguel. Alimento para mim é uma maravilha, entendeu? É uma hora feliz. Né? Então, naquela história de que tem que comer até estourar, não acontece comigo.
É claro que eventualmente tu pode até passar do limite. A gente tinha uma mãe muito presente. Não, mas assim, ó, nessa parte alimentar... Eu conheço a mãe de vocês, eu fui extremamente afetiva, eu fui bem tratado. Afeto nunca faltou, né? Eu posso ter outros problemas, isso. Porque afeto alimenta também. É um baita nutriente, o afeto. Aquela mãe que amamenta, dando o peito, e que olha para o seu bebê, e o bebê olha e agradece. Que o bebê olha para a mãe e sorri. Não é assim? Quem já amamentou sabe. É um momento maravilhoso de interação. Então, essa interação é fundamental. Se dedicar para isso, ter um tempo para isso, não é aquela coisa assim de estar sempre correndo, não tem tempo, bota aqui no peito, nem olha para o filho, está ali mamando e está fazendo outra coisa. Não. Hoje em dia, com esses dispositivos eletrônicos, a gente vê muitas mães amamentando e aqui no celular, né? Imagina, eu vivo chamando a atenção quando eu vejo isso, porque eu digo, é a hora do bebê, olha pro bebê, fica com o bebê. Totalmente desconectada do momento do bebê. Ela está noutra. Ela está aqui no tablet. O pessoal está desconectado do mundo, né? Do mundo. Se conectando com outra coisa que não o bebê. Cansa de ver isso nas salas de aeroporto, né? Casais que ficam assim, ó. Não, restaurante. As pessoas, cada um do lado da mesa. Não fala nada. Eu vou fugir um pouquinho do tema, mas isso a gente pode voltar num outro programa, tá? Por favor, nós faremos vários. Que tem que ver com o que vocês estão dizendo. Você sabe qual é a consequência hoje dos estudos que já tem em cima da nossa... desse tipo de população que não sai do seu tablet, do seu celular, e em crianças pequenas, se vocês olharem nos parques, os carrinhos já vêm com uma TVzinha, né? E o movimento que o bebê já aprende a fazer é de... Sim, se faz isso com 1 ano de idade. Isso. O que isso gera hoje para uma criança que é uma criança high-tech, como eu digo? Que é uma criança que não... Ela pula uma etapa do desenvolvimento fundamental, que é a simbolização. É o brincar. O brinquedo já vem pronto. Então ela não precisa montar, desmontar. E não adianta dizer que ali dá para montar e desmontar, porque é diferente. A gente fazia carrinho com toco de madeira, né? Então, onde é que isso está impactando? Pasmem, na adolescência com maior incidência do uso de drogas. Porque a capacidade de simbolizar evita com que a gente possa lá no futuro vir a ter uma patologia dessas que a gente falou no programa aqui. As patologias de adição. Agora, quando tu não tem construído essa capacidade ou ficou falha, tu vai buscar isso de alguma outra forma. A droga é uma dessas formas que a pessoa busca para se aliviar de tensões. Porque ela não consegue simbolizar nada. Fugir, né? É uma fuga. Para fugir. É para preencher um vazio que ficou. Então são as patologias do vazio. E os tablets, as historinhas, aquelas coisas, infelizmente elas não dão essa capacidade de simbolização. Como um brinquedo, como brincar, uma hora do brinquedo. Ninguém está dizendo para não dar nada para a criança. Exatamente, né? Não é isso. Mas tem um cuidado, tem que mesclar. Mas é que os pais, vamos dizer assim, o exemplo que eles dão, Roberto, é justamente o contrário. Então, se ele tira o tablet do filho, ele está grudado no tablet o tempo todo. Nós fomos esses dias... casais que ficam... Nós fomos esses dias no restaurante... Lá na cama, né? Nós fomos esses dias num restaurante e estávamos assim, estavam todas as minhas filhas, elas estavam aqui, a gente estava comendo e na mesa do lado tinha uma mãe com uma menininha. A menininha passou, sem mentira nenhuma, a janta todinha comendo sozinha e a mãe aqui, ó. Ela ria, eu disse, mas olha. E são autistas, né? Porque o cara ri sozinho. E em nenhum momento dava atenção para a criança. Fica triste sozinho, né? Ou então encontra... E vive de fantasia, né? Ou então encontra... Né? Vários acompanhantes, né, que a gente muitas vezes não sabe quem são, os filhos da gente, que estão ali acompanhados por alguém do outro lado da tela, né? Do celular, do tablet, enfim. Não é que a gente não possa dar o tablet para as crianças, mas que se possa dar outros brinquedos que também ajudem nessa desenvolvimento. Da coisa de brincar, de construir, de poder construir, manusear, poder tocar, ter essas outras dimensões, porque o tablet é só uma dimensão, né? Embora eles fazem tridimensionais, fazem os desenhos maravilhosos, mas não é a mesma experiência do toque, do quebrar, do juntar. Fina. Claro, são outras coisas que estão envolvidas naquele brinquedo. Pode ter o tablet, mas não só o tablet. Pessoas que escutaram o programa, estão vendo que estão fazendo errado ou estão se alimentando mal. Como é que eles fazem, Roberto? Eles procuram como? Como é que eles podem procurar ajuda nesse serviço que vocês trabalham? Bom, como eu disse, eu trabalho numa instituição e no meu consultório. As pessoas podem procurar por mim, né? Podem procurar pela instituição, Fundação Universitária Mário Martins, que serão bem recebidas porque vão ser atendidas por uma equipe interdisciplinar.
Isso é fundamental. Quem tem transtorno alimentar, procura uma equipe, monta a sua equipe ou procura as que já estão montadas. Um nutricionista, um médico clínico, um psicoterapeuta. Esse grupo certamente vai ajudar melhor e de uma forma mais rápida a pessoa poder esbater essa sintomatologia e construir algo melhor para a vida dela, que não aquilo que o sintoma que ela estava vivendo estava gerando, né? Mas pode ser no Mário Martins, Fundação Universitária Mário Martins, né? E ligar para o meu telefone, que eu acho que ficou disponível, né? E vai estar também no nosso site, viu? Que bom. Então a gente já quer agradecer a presença do Roberto. Roberto, que seja a primeira de muitas. Vamos Adorei. te chamar mais vezes. A gente pode falar uma vez sobre essa parte tecnológica aí que está virando um vício. E você entra no nosso site, www.programavivamais.com.br. Lá você vai encontrar o telefone do Roberto, de todos os profissionais que a gente traz no programa. Você pode assistir, se você pegou o programa no final, você pode clicar no Assista Aqui. Daqui uma semana vai estar lá no nosso site, não entra tão rápido assim, a gente até gostaria, mas eu ainda não sou tão tecnológica. E a gente chega lá. E domingo que vem, e aliás, sábado que vem, a gente se encontra aqui. Até lá. Cheguei. Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou, Paciência. mas só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Guardei. Tá aqui. Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias.